Agora está gravando, pessoal. Boa tarde a todos. Então, nós vamos para nosso encontro do 5º Projeto Integrador. Para uma das turmas do 4º DCC, eu passei uma orientação por áudio, que na configuração lá do Projeto Integrador pediu um pequeno áudio explicando como seria essa atividade, né? Na turma de 5ª Edificações ainda está faltando explicar um pouco melhor, né? Então, eu vou fazer uma geral aqui para todo mundo entender. Então, nesse 5º Projeto Integrador, eu mandei para vocês aí via tutor de turma, ou via tutora de turma, 2 arquivos, né? Sendo que um arquivo maior é um projeto completo, padrão caixa, né? É uma casa residencial unifamiliar. Essa casa ela tem 37 metros quadrados e é essa casa que vai ser o nosso objeto de estudo, né? Nesses 2 projetos integradores. Como assim? Nesse 5º projeto e no nosso 6º e último projeto integrador. Eu não sei se vocês já estão sabendo, mas agora, nesse intervalo entre esse 5º projeto integrador, né, a gente não vai ter o 6º projeto integrador de imediato. A gente vai ter um período aí de 10 dias, que vai ser a recuperação do 2º bimestre, certo? Então, o último projeto, esse projeto integrador vai até que dia mesmo? Alguém lembra aí de cabeça? Pessoal, dia 31, tá. Desse dia 31 até o dia 11, se eu não me engano, acho que do dia 2 ao dia 11, vai ser a recuperação do 2º bimestre. Ou melhor, do 1º bimestre, né? É a recuperação do 1º bimestre. Aí só depois que a gente vai ter o 6º projeto integrador. Então, a gente vai ter um pequeno hiato aí entre esse 5º projeto e o 6º projeto. Então, voltando lá à nossa atividade, nesse 5º projeto integrador, a gente vai fazer uma parte desse orçamento dessa casa padrão caixa. Então, eu vou mostrar para vocês aí até onde eu vou cobrar de vocês, né, que vocês consigam fazer. E aí, a gente reserva o restante desse orçamento para fazer no 6º e último projeto integrador. Entregando esses 2 trabalhos, nós finalizamos a nossa disciplina. Sendo que esse trabalho, como ele é o trabalho mais importante do semestre, ele vai ter uma nota um pouco maior em relação ao 2º bimestre. Compreendido todo mundo, pessoal? Como que vai ser essas atividades agora do 5º e 6º projeto integrador? Beleza. Então, eu vou abrir aqui o projeto só para a gente dar uma olhada rápida. Nesse arquivo maior aqui que está escrito casa 37 metros quadrados, é um projeto completo da caixa, ó. Então, essa aqui, ó, é até a fotinho, né, a maquetinha eletrônica aí dessa casinha. É uma casinha bem simples, né? Essas casinhas que a gente vê comumente aí em coabs, né, conjuntos habitacionais aí de interesse social. Então, nesse projetinho é bacana porque ele mostra todas as definições, né? Ele explica ele mostra desde o memorial descritivo, né, completo aí dessa edificação, até os pormenores, né, o projeto elétrico, hidráulico, o projeto arquitetônico, né, arquitetônico e seus complementares, bem como ele faz uma quantificação aí completa dessa casa, né? E essa quantificação completa, ela já está pronta aqui nessa outra aba aqui, ó, nesse outro projeto que eu mandei para vocês, nessa outra arquivo, melhor dizendo. Então, tem um arquivo aí escrito quantitativo casa modelo 37 metros quadrados. Então, o que eu fiz aqui foi uma extração daquele arquivo maior lá, que é os 37 metros quadrados, né, o arquivo da casa de 37 metros quadrados. Então, notem aqui, ó, que ele tem... Ah, tá, beleza, Vinícius. Deu certo, né?
Então, aqui a gente consegue ver que ele já fez, né, o pessoal lá da Caixa já fez todo aquele trabalho, né, que a gente iria fazer em sala de aula, né? Se a gente não tivesse enfrentando aí essa pandemia, nós iríamos fazer esse trabalho em sala de aula, de quantificar toda essa casa, né? Então, seria um trabalho mais completo aí, né? Como a gente não tem tempo e condição para fazer isso em casa, né? Seria muito complicado eu fazer essas quantificações aí com vocês em casa e eu aqui na minha, né? Então, eu decidi, para deixar tudo mais simples, né, e vocês conseguirem fazer um orçamento completo, eu peguei esse projeto já quantificado, como está aí, e a gente vai só lançar ele utilizando o software Orça Fácil, né? E aí, assim, gerar esse orçamento completo. Então, notem aqui, ó, que ele tem as etapas usuais aí da nossa obra, né? Então, vai desde serviços preliminares até a última etapa, que é vidros, certo? Então, para cada uma dessa etapa, eles têm os serviços que essas etapas englobam, né? Então, no serviço preliminares, a gente tem limpeza manual do terreno, depois a gente tem locação de obra, aí a gente vem para a parte da fundação, e assim por diante. Então, a gente vai pegar e lançar essas informações dentro do Orça Fácil. Como vocês viram lá na caixa de gordura, eu ainda não tive a oportunidade de dar uma olhada no orçamento de vocês. Espero que todo mundo tenha conseguido fazer, né? Mas tem alguns serviços que não estão dentro da Sinap, né? As composições prontas ali dentro da Sinap, dentro do Orça Fácil. Então, vocês precisaram aí fazer a composição desse serviço, certo? Teve até algumas pessoas que tirou dúvida comigo de como fazer essas composições. Aqui vai ser o mesmo caso, a gente vai precisar fazer aí algumas composições, né, que não tem no Orça Fácil. Então, agora, pessoal, a gente precisa decidir até em que parte ou até em que etapa a gente vai ir nesse primeiro projeto integrador e o que a gente vai deixar para finalizar no sexto projeto integrador. Então, se a gente tem aqui, ó, no total 13 itens, então a gente pode parar ali no sexto, sétimo item, ou etapa, melhor dizendo, né? Que aí a gente vai englobar aí metade, né, do nosso orçamento. A gente vai fazer até a parte de esquadrias. Então, a gente vai parar em esquadrias. Ok? Combinado todo mundo? Então, a gente vai fazer nessa primeira etapa aqui, nesse projeto integrador, que é o quinto, nós iremos fazer o orçamento até a sexta etapa aqui, né, que é as esquadrias. Ok? Todo mundo de acordo? Dá um ok aí, pessoal. Muito bem. Então, nós iremos parar nesta etapa aqui. Então, agora é só a gente começar a brincar no Orça Fácil. Vamos abrir ele lá. Essa aula é bem rápida, pessoal. Era mais para explicar isso para vocês, né? Então, eu vou vir aqui, ó, de novo, em criar orçamento. Aqui a gente vai criar aquele código de referência, né, que vocês vão anotar aí para depois buscar novamente esse orçamento, né? Então, eu vou criar um código meu aqui, que eu costumo sempre colocar ali a data do dia, né? Então, esse é o código. 1808-2020. E a descrição vai ser o quê, pessoal? Alguém fala aí uma descrição bacana aí. Vamos lá, pessoal. Dê ideia de descrição desse orçamento. Pode abrir o microfone também, pessoal. Orçamento, Casa da Caixa.
Beleza, Johnny. Vamos só complementar aí com a área, né, dessa casa, né? Então, vamos colocar mais algumas coisinhas, ó. Orçamento, casa, ela é unifamiliar, né? Ou seja, é para apenas uma família, né? Ela não é um prédio, né, que vai ter várias famílias ali habitando. Então, a gente vai chamar de casa unifamiliar. Vamos colocar que é residencial, né? Residencial unifamiliar padrão Caixa. Padrão Caixa de Caixa Econômica Federal, né? Seria isso aí, né, pessoal? Orçamento, casa residencial, unifamiliar, padrão Caixa. O estado que vai ser, onde vai ser construída essa casa é Mato Grosso, né? Então vamos continuar aí. Professor, Oi. todo mundo vai colocar a mesma descrição? Mesmo nome? Isso, por favor. Todo mundo com a mesma Beleza. descrição. Que aí depois, na hora de avaliar, eu consigo ver os orçamentos iguais. Obrigado. Beleza, tudo. A data de referência da SINAP, nós iremos pegar a última que tem aí, né? A última que a gente tem é de 6 de 2020, então continua com isso daí. Aqui ele pergunta se a gente vai habilitar aquela auto-itemização, né? A gente já viu que é interessante, né? Que é a inteligência artificial aí do Orçafácil, né? Que ela vai aprendendo a fazer as coisas básicas aí com a gente, né? E depois ela vai repetindo esses comandos que a gente está acostumado a usar, né? Então a gente vai utilizar ela. Os encargos sociais, aí a gente vai ter que responder aquela perguntinha, né? Se ele é desonerado ou não desonerado. E aí, galerinha, vamos ver se vocês acompanharam bem a última aula. Esses encargos sociais. A nossa casa é uma obra típica de construção civil, né? Então, ela vai ser o quê? Hein, pessoal? Desonerado, muito bem, João e Lucas. Isso mesmo. Então, a gente vai marcar como sendo desonerado, né? A gente vai tirar esses encargos sociais da folha de pagamento, né? Esses impostos aí, né? Essas despesas que eu gasto aí para manter minha mão de obra. E no final eu vou descontar em cima do lucro bruto da empresa. Aqui ele pergunta se é para permitir os insumos com preço zerado no orçamento. No nosso caso, só vai ter relevância se os valores tiverem aí, os insumos tiverem preço. Então, não vamos marcar, não é irrelevante para a gente. A opção de arredondamento, a gente continua utilizando aí a recomendada pelo Tribunal de Contas da União, que é a opção 4. E o cliente é o nosso bom e velho Instituto Federal de Mato Grosso, né? Aliás, vamos mudar um pouco, né? Para vocês aprenderem a lançar aí o cliente, né? Agora eu vou pedir para vocês colocarem aí eu como proprietário dessa casa, certo? Então, professor Bruno é o dono dessa casa. Então, vocês vão colocar aí como cliente o meu nome. Então, vamos lançar aí, né? Criar novo. Eu não sou pessoa jurídica, eu sou pessoa física. CPF, RG não precisa, vamos colocar só o nome, né, que é obrigatório. Então, aqui é Bruno Leandro dos Santos Rodrigues. Telefone não precisa, e-mail não precisa também, mas vamos colocar, né? Tá. bruno.rodrigues@vgd.fmt.edu.br. CEP logrador, não precisa. É lógico que na vida real, né, vocês têm que colocar todas essas informações que é importante, né? No nosso caso aqui, para agilizar, vamos colocar só o nome, né? País é Brasil. Feito isso, só dá um salvar.
Ah, ele não aceita algumas opções. Ah, colocou. Não sei por que que ele não aceitou aqui, mas tudo bem. Vamos colocar novamente o código aqui. E a descrição, né? Agora eu nem lembro mais como é que era a descrição. Tá, eu vou ir mais devagar, Camila. É orçamento, casa. Como é que era mesmo, pessoal? Orçamento, casa, unifamiliar, isso. Orçamento, casa, unifamiliar, residencial, caixa. Isso, tudo, obrigado. Unifamiliar, residencial, padrão caixa. Não tem problema não, tudo. Mas se der tempo aí, altera. Então tá lá, pessoal. Orçamento, casa unifamiliar, residencial, padrão caixa. Vamos habilitar a itemização, encargos sociais desonerados. O cliente sou eu, né? Tudo bem? Todo mundo chegou até aí? Feito? Então vamos lá. Agora, esse projeto ele não é uma licitação, então a gente vem aqui em criar orçamento. Pronto. Aí a gente vai para essa etapa aqui, ó. Ele vai perguntar quais as bases de dados que a gente vai utilizar aí nesse orçamento. Aí, pessoal, por enquanto a gente vai deixar SINAP, mas se for preciso, a gente pode pegar algumas outras bases de dados aí para a gente complementar essa SINAP, para a gente não precisar compor tanta coisa, né? Precisar ficar lançando aí serviço dentro do OrçaFácil. Mas por enquanto deixa marcado aí só assinar. Ok? Referência de 6 de 2020. E aí é só dar um salvar. Pronto, aí a gente vem para essa etapa aqui, né? Ou melhor, para esse workspace aqui, nessa área de trabalho, que vocês já estão acostumados, né? Todo mundo que fez aí o orçamento da caixa de gordura no OrçaFácil já viu bastante essa tela, né? Então, agora, pessoal, a gente vai começar a lançar essas informações aqui da nossa casa, né? Então, primeiro a gente vai ter que colocar essa etapa aqui, né? A etapa 1, que é serviços preliminares. Então, vamos voltar lá, né? E adicionar uma etapa. Então, a etapa 1 e a descrição, vamos colocar em caixa alta, né? Para ficar bonitinho, né? Serviços preliminares. E aí é só dar um check aqui, né, para salvar a etapa. Salvando a etapa, a gente vai inserir agora esse serviço aqui, né, que é a limpeza manual do terreno com raspagem superficial. Então, vamos encontrar esse serviço. Então, vamos inserir composição, uma composição da SINAP. Se a gente já tiver o código de cabeça, né, a gente insere ele aqui. Senão, a gente vai pesquisar pela descrição. Então, vamos lá. Ó, a inteligência artificial do software é tão bacana, ó, que ele já mostra para mim aqui, ó, quais os serviços preliminares que eu já usei recentemente, ó. Então, na caixa de gordura lá, ó, a gente não já usou limpeza do terreno? Tá aqui a limpeza, ó, a alocação também. Então, se não tivesse aqui, né, a gente viria e pesquisava pelo nome, né? Então, limpeza. E aí a gente vai achar a que interessa para a gente, né? Então, vamos lá, ó. Limpeza de revestimento, limpeza de superfície, limpeza manual de vegetação em terreno com enxada. É esse, né, pessoal?
Apesar que é uma casa, né? É um terreno um pouco maior agora, né? Mas dá para limpar esse terreno com enxada, né? A pessoa vai sofrer um pouco mais ali, mas dá, né? Pegando esse sol aí de Cuiabá aí, mas consegue fazer, né? Geralmente esses terrenos de... esses terrenos de... essas casinhas residencial padrão caixa aí, são terrenos de 10 por 20, 12 por 20, são terrenos pequenos, né? Então, aqui, ó, dá para a gente ter uma ideia de que tamanho que era esse terreno, né? Então, se é 150 metros quadrados, esse terreno é um terreno de 10 por 15, né? Deve ser algo nesse tipo, né? É um terreno pequenininho, né? Então, é fácil. Professor, Oi? eu tenho uma dúvida aqui. Qual seria, na hora de lançar a limpeza do terreno, qual seria a diferença da primeira limpeza e a última? Que eu tentei procurar aqui, não achei a última direito. Qual desses aqui? A limpeza manual de vegetação com enxada e essa outra de baixo? Não, eu falo, tipo, a última que eu falo é no final da obra, entendeu? Parece que nessa da casa não vai ter, Ah, mas tá, na outra tinha. entendi. É que tem aqui nos serviços preliminares e nos serviços complementares, né? É que aqui não tem, mas na nossa caixa de gordura tinha, né? Isso. É assim, ó, Túlio. É que nos serviços preliminares a gente vai limpar o terreno para retirar a vegetação, os matinhos que tem lá nesse terreno, né? Nos serviços complementares, essa limpeza é a limpeza para finalizar a obra, né? Quando a gente, no caso da casa aqui, quando a gente pinta as paredes, né? Quando a gente faz o reboco, cai um pouco desse material no chão, né? Ou em algumas partes da casa. Então, vem um operário ali e limpa, né? A tinta que caiu no piso, a argamassa que caiu ali nas partes externas. Então, essa limpeza que a gente finaliza a obra aí é para justamente deixar a casa, a obra pronta para ser habitada, né? Então, é para finalizar toda a nossa obra. Compreendeu? Ah, então o nome é totalmente diferente? O nome na hora de lançar na É Orçapar? Ou diferente. não? É diferente. Quer ver? Eu vou lançar aqui a limpeza, aí depois a gente procura uma final. Eu creio que Beleza. não tem na Obrigado, professor. Sinap. Eu creio que não tem na Sinap, a gente tem que compor esse item, esse serviço, melhor dizendo. Lá na TCPO tem ele. Não sei se você chegou a ver. É, acho que é só por lá mesmo. Aham. Então, é só compondo ele para você conseguir colocar aí. Certo? Então, o nosso aqui ó, vai ser limpeza manual de vegetação em terreno com enxada. Então, a gente colocou ele aqui, ele pede para a gente lançar o quantitativo, né? Olha que molezinha, pessoal. O quantitativo já está pronto para vocês aqui, ó. Olha que beleza. É só vir aqui e olhar, ver que é 150 e lançar lá. Fácil demais, né, pessoal? Eu acho que vocês tinham que rachar a nota desse trabalho comigo, né? Se vale 10, vocês tinham que me dar 5 e ficar com 5 para vocês. Que tá muito fácil, não tá? Eu sei, pessoal, eu tô brincando. Não é nada, pessoal, vai ser tranquilo. Vocês vão ver. Pessoal, então lançou aqui, ó. No caso, é, a gente poderia continuar lançando as informações, né? Mas só para ficar mais didático aqui, ó, eu vou finalizar para ele já calcular ali o custo total já, né? Desse item. Então eu vou dar um check aqui, ó. Ele já calcula o valor lá. Limpeza do terreno, então, para limpar esse terreno, a gente teria que pagar aí para o operário, né? Uns R$ 339. Ali, lógico que isso aqui ainda vai incidir ainda o BDI da obra, né? Vai aumentar um pouco mais esse valor. Tranquilo, pessoal? Então, agora a próxima etapa, ou melhor, o próximo serviço, é só vir lançar ele aqui. Então, vamos em composição.
Sinap. Pois é, esse valor está alto, né? Dá para limpar uns 4 terrenos mesmo ele. Então, vamos achar lá o próximo serviço, que é locação de obra, né? Com tábuas contínuas. Então, vamos dar uma olhada aqui. Locação de obra. Ó, locação de obra utilizando o gabarito de tábuas corridas, pontaletadas a cada 2 metros. Aí que tá, pessoal. Agora a gente tem uma certa dificuldade aqui, ó. Porque a gente tem que ter uma atenção muito grande quando está lançando as informações no OrçaFácil, né? Então, aqui, ó, parece que a gente já achou o serviço, né? Esse locação convencional de obras. Só que, se a gente observar aqui na nossa quantificação, o serviço ele foi quantificado pelo orçamentista em área, em metros quadrados. Então, ele quantificou só a área da nossa casinha, né? Olha lá, ele considerou como sendo a área da casinha. Péssima quantificação, viu, pessoal? Já adianto que tem alguns serviços aí dessa casa da Caixa aí, que foi mal quantificada, né? Porque não tem como você colocar somente a área da casa, porque quando você vai fazer a obra efetivamente, você fica batendo no gabarito ali, né? Nesse local onde você locou a obra. Então, o certo era deixar um espaço a mais para você ter o espaço livre ali para circular as pessoas, os equipamentos que você for mexer nessa obra, né? Então, o mais correto seria inserir um valor, uma margem ali a mais, né, para você fazer essa locação. Mas tudo bem, né? Vamos seguir o que o orçamentista aí fez, né? Mas o negócio é que a gente tem um probleminha aqui, ó. A unidade de medida, ela está diferente do que foi quantificado por OrçaFácil. Aí a gente tem que tomar uma decisão. Se a gente vai pegar e mudar a quantificação aqui para a unidade de medida que está no OrçaFácil, ou se a gente vai procurar na TCPO algum serviço que tenha essa unidade de medida e inserir dentro do OrçaFácil. O que vocês preferem fazer? E aí, pessoal? Tá, vamos de TCPO então, né, Túlio? O mais fácil? Não, as duas opções são fáceis. Eu acho que a TCPO é um pouquinho mais demorado, né? Mas tudo é tranquilo. Vamos tentar fazer as duas aqui bem rápido, né? Ó, se eu for fazer utilizando a TCPO, se olhar os outros bancos de dados, pode ser também, Rodrigo. Eu creio que pode ter. Vamos dar uma olhada, então? Ó, a gente vai ter que vir aqui e alterar esse banco de dados. Então, vamos vir aqui, ó. Vamos ativar o ciclo 3 e o ciclo 2, que é de Mato Grosso. Cadê? Tem mais algum de Mato Grosso? Acho que são só esses dois. Vamos ver se tem neles. Ó, vamos lá, então, ver. Então, agora a gente vai mudar aqui para o ciclo 3 e dar uma olhada, se tem. Locação. Ciclo 3 não tem. Vamos para o ciclo 2, então.
Não tem, pessoal. Nos bancos de dados aqui para Mato Grosso não rolou. Então, vamos abandonar essa ideia. Vamos para a ideia do Túlio, então. Vamos olhar aqui uma TCPO e tentar encontrar aí uma locação, né? Professor, tipo assim, se eu tenho, por exemplo, um nome parecido e não está tão igual, mas as medidas são as mesmas, entendeu? Tipo, o nome não é tão parecido. Tem uma diferença tipo de 1,5 para 2. Por exemplo, no da taxa é 2 e no nosso é 1,5, só que as medidas são iguais. A gente usa ou não? A gente pega da TCPO e cria se tiver na TCPO. Eu não Não sei se entendi. dá para entender. Não entendi. Tipo assim, nesse caso aí, se esse elemento tivesse na mesma medida, unidade de medida, e a gente, embora o nome dele é diferente, parece que o da caixa é 2 metros e o do orçafácio é 1,5. A gente pode usar esse de 1,5 ou a gente deve criar outro? Pode usar, Parecido. não tem problema não. São Usar? parecidos, né? É só o distanciamento entre os pontaletes, né? Ah, entendi. Não tem problema não. O negócio é que a gente não pode usar o da nossa caixa de gordura porque a unidade é diferente, né? Ó, na TCPO tem uma alocação de obra em metros quadrados, então vai dar certo, hein? Vamos só achar ela aqui e aí a gente já lança rapidinho. E aí todo mundo relembra como que faz para lançar uma composição dentro do Orçafácil, né? Para a gente não estender muito a aula hoje. Aí, ó. Show de bola, pessoal. Tem aqui, ó. Achamos o serviço. Locação da obra, execução de gabarito, unidade, metros quadrados. Ok? Então, é esse serviço que a gente vai lançar lá no Orçafácil. Então, vamos lá, ó. Vamos deixar quietinho aqui por enquanto, a TCPO. Vamos voltar no Orçafácil. Lembrando aqui, pessoal, que o Orçafácil ele já vai salvar automaticamente tudo que a gente fez nele aqui, né? Então, a gente pode sair dessa etapa, só lembrando de gravar o código, né? O meu aqui eu já anotei, ó, certo? Anotem o código de vocês aí, para vocês não esquecer. Ó, o meu é esse, o de vocês está aqui também. Então, lembrem de gravar esse código para depois vocês buscarem esse orçamento aí para a gente dar continuidade a ele. Então, a gente vai vir aqui, ó, a gente achou na TCPO um serviço que se encaixa na nossa obra, então a gente vai lançar ele dentro do Orçafácil. Então, a gente vem aqui, ó, em composições, certo? E aí a gente vem aqui em criar. Aí a gente tem que lançar esses 3 passos aqui, ó, para criar a nossa composição, que é muito simples. Então, ele vai pedir ali um código de referência. Então, eu vou criar meu código aqui, ó. Vou anotar o valor dele. Vai ser o 18/08/2020/01. Criam de vocês aí, viu, pessoal? E a descrição, pessoal, a gente vai colocar a mesma que está aqui. Lembrando que a gente vai colocar isso aqui em caixa alta, né? Para ficar parecido com o padrão Sinap, né? A Sinap trabalha em caixa alta. Como que a gente faz para uma gambiarra aí para deixar isso em caixa alta mais rápido? Como eu já estou com o Word aberto aqui, ó, eu posso vir e colar esse nome aqui, certo? Vou colar esse nome aqui, e aí eu venho aqui, ó, e peço para deixar tudo maiúsculo. Olha que beleza. Então, agora que está em caixa alta, eu só copio isso aqui e colo lá na minha descrição
do arçafácil, né, da composição do arçafácil. Ok? Então, locação da obra, execução de gabarito. O modelo que a gente vai usar é o modelo SINAP. Essa composição, ela não é uma composição de mão de obra, né, mas ela tem itens de mão de obra. Então, a gente pode marcar aquela opção lá, não tem problema, não. A gente marca aqui mão de obra. O tipo, pessoal, em qual etapa que essa composição ela vai se encaixar? Hein, galerinha? Falem aí para mim. Qual é a etapa que essa composição ela se encaixa? Hein? Dentre todas essas daqui, qual que ela vai se encaixar melhor? Vamos lá, pessoal. Muito bem, Túlio. Luiz também, né? Serviços preliminares. Corretíssimo. É o SERP, né? Serviços preliminares. A unidade de medida é metros quadrados. Certifiquem de tentar colocar o 2 elevado ali, né? É só apertar o Alt e o 2 do teclado corrido de vocês, né? O estado de referência vai ser Mato Grosso. Não tem nenhuma observação. Todo mundo chegou até aí? Pessoal? Ok? Beleza, então a gente vai clicar aqui em criar composição. Aí ele pergunta se a gente vai usar alguma base de dados aqui de Mato Grosso, né? Sim, a gente vai usar a Sinap para pegar todos aqueles insumos lá, né? E dar valores a eles, né? Então a gente vai usar só a Sinap, vai dar um salvar. Aí ele vem para a terceira e o último passo, que é para a gente inserir todos os insumos, né? Então a gente vem aqui, ó, e olha na TCPO quais são esses insumos e lança lá no Orçafácil. Então, o primeiro insumo é o carpinteiro, ok? Ó, carpinteiro. Então, vamos lá procurar esse carpinteiro. Então, a gente vem em adicionar insumo da Sinap, e aí a gente vai pesquisar aqui pela descrição carpinteiro. Aí ele aparece as opções de carpinteiro que a gente tem aqui, ó. A gente tem carpinteiro auxiliar mensalista, carpinteiro de esquadrias, carpinteiro de formas. O que melhor se encaixa para isso daí, pessoal, vai ser o carpinteiro de formas. Certo? Então a gente vai marcar esse daí, ó. O 1213, carpinteiro de formas. Aí ele pergunta qual que é o coeficiente que a gente vai jogar aqui. Então a gente volta na nossa TCPO e olha aqui, ó, qual que é esse valor. Então é coeficiente ou consumo de 0,13, a unidade é hora. Vamos ver se a unidade está certa? Ó, a unidade é hora. O coeficiente é de 0,13. Tudo bem, Lucas. Tenta assistir a aula depois pelo YouTube. Eu estou gravando, aí depois eu vou disponibilizar lá. Mas, assim, o complicado é que as dúvidas que você tiver, você não vai conseguir tirar, né? Também, Vinícius. O complicado é isso, né? Se você não assiste a aula aqui, você não consegue tirar as dúvidas, né? Mas não tem o que fazer, né? Se não está funcionando, vai lá. Depois tenta assistir pelo YouTube. Isso, qualquer coisa, tira as dúvidas lá com a Camila, que ela repassa para mim. Beleza? Então, aqui a gente vai lançar o coeficiente de 0,13. É só dar um salvar. E aí a gente vai inserir o próximo insumo, né? Então, vamos lá em adicionar insumo. Insumo Sinap.
Vamos ver qual que é esse próximo insumo, que é o servente. Então, é só procurar aqui na descrição pelo servente. Aí ele aparece todas as opções aí de servente, né? Então, a gente vem em servente de obras. Horista, né? Porque lá está em horas, né? Então, agora, pessoal, ele pede para mim ali o quantitativo, né? Então, eu vou olhar na TCPO. O quantitativo também é 0,13. Coloco o valor de 0,13 e dou um salvar. Certo? Próximo item, ou próximo insumo, vamos olhar lá na TCPO, é o prego de 18 por 27 com cabeça. Vamos ver se a gente acha um prego igual a esse ou similar a esse, né? Então, vamos pesquisar o prego. Qual que era o número mesmo? 18 por 27. Ó, prego com cabeça, polido, 18 por 27. Bingo, esse aqui mesmo, né? Então, vamos colocar ele. E o quantitativo a gente vai pegar também lá da TCPO, né? O quantitativo é esse aqui, 0,0120. Todo mundo está conseguindo acompanhar, fazer aí? Tá dando certo, pessoal? Ok. Então, vamos continuar lançando. Falta mais alguns insumos ainda, né? Então, eu vou para o próximo. O próximo é o arame galvanizado bitola 16 BWG. Então, vamos procurar um arame igual a esse ou similar, né? Arame galvanizado BWG 18. Esse é 18 ou 16? Ah, 16. Então, vamos pegar o 16. E aí, o quantitativo, a gente pega lá da TCPO, que é o valor de 0,02 quilos. 0,02 quilos. Tá feito. Vamos para o próximo insumo, que é o pontalete de terceira, com seção transversal de 3 por 3 polegadas na madeira cedro. Vamos ver se a gente acha uma madeira similar a essa ou igual, né? Então, vamos lá para pontalete. Pontalete de madeira não aparelhada, 3 por 3 polegadas, pinos misto ou equivalente da região. Tudo bem, né? A mesma dimensão, a madeira não é a mesma, né? Mas a dimensão atende. Então, a gente pode pegar esse daí, né? Vamos só conferir se a unidade de medida é a mesma. A unidade de medida é metros, então tá ok. Então, vamos pegar esse daí. E o quantitativo é 0,04. E, por fim, nós temos aí o insumo que é a tábua de terceira com seção de 1 por 9 polegadas e na madeira cedrinho, né? Vamos tentar achar uma dessa ou parecida, né? Tá, uma tábua de 1 por 9. Vamos converter isso aí primeiro, pessoal, só para a gente saber quanto que é isso aí em centímetros. Uma polegada, a gente sabe que é 2,5 centímetros, né? Ou 2,54 centímetros. Então, é 2,5 por 9 centímetros, cadê? 9 polegadas vezes 2,54 centímetros. Então, é 22, né? 22 centímetros, 23 centímetros, mais ou menos, arredondando ali. Então, a gente precisa encontrar uma madeira, uma tábua que tenha seção transversal de 2,5 por 23 centímetros, ou próximo disso, né? Então, vamos lá, ó. Madeira aparelhada, tábua de madeira
Não aparelhada, essas aqui são mais interessantes, né? Ó, achamos um aqui, ó. Tábua de madeira não aparelhada, 2,5 por 23. É aquela lá, né? 1 por 9. A madeira não é a mesma, né? Mas a seção transversal é a mesma, então a gente pode pegar essa. Então, fechou. É só lançar o quantitativo agora, que é 0,09 metros quadrados. Vamos ver se bate a unidade de medida? Não bate, pessoal. Espera aí. Vamos olhar a outra madeira lá. Porque a nossa unidade de medida é em metros quadrados. Que droga, hein, pessoal? Vamos encontrar uma que se encaixe. Tábua de madeira não aparelhada. 2,5 por 30. Pode ser essa daqui, ó, pessoal. Mesmo que está em processo de desativação, não tem problema, não. É um pouquinho maior a seção transversal, mas não tem o que fazer, né? A nossa unidade de medida tem que bater, né? Então, vamos pegar essa daqui. Professor, Ah, tipo assim, se a gente não encontrar nem um pouco parecido, a gente tem que criar um insumo ou a gente pega um mais parecido que puder? isso. Se for muito diferente, Túlio, aí a gente tem que criar esse insumo. Entendi. Aqui só mudou um pouquinho o tamanho, né? Então pode pegar, não tem problema. Mas se for algo muito diferente, tem que criar o insumo. Você teria que inserir ele e depois buscar ele aqui como insumo próprio, né? Uhum. Então vamos lá. O quantitativo é de 0,09. Então 0,09. Eu vou dar um salvar. Feito isso, pessoal, eu lancei agora todos os meus insumos, né? Olha que bacana. Então, agora, é só eu clicar aqui em finalizar. Todo mundo chegou até essa parte? Lançou junto comigo? Certo? Então, eu vou clicar agora em finalizar. Pronto. Ó, já está criada a nossa composição. Essa composição minha aqui, 1808202001. Inclusive, ele já mostra para a gente, ó, o valor não desonerado e o valor desonerado para todos os estados do país. Aí, pessoal, depois que a gente criou a composição, a gente precisa voltar lá naquela área do nosso orçamento. Então, é só vir aqui, ó, em orçamento, lista de orçamento, e aí vocês vão digitar no filtro aqui, ó, o código que vocês criaram, do orçamento de vocês, logicamente, né? O meu aqui, ó, é o 18082020. É só dar um buscar aqui, ó. Pronto, ele já encontrou. Orçamento, casa unifamiliar, residencial, padrão caixa. Só clicar nele aqui, ó, a gente volta na etapa, no serviço que a gente estava. Então, agora a gente vai conseguir inserir a nossa composição certinha, né? Então, eu venho aqui em composição, só que agora, ao invés de ser SINAP, eu vou escolher composição própria. E aí, eu já tenho o código de referência, né? Então, é só eu vir aqui e digitar esse código, ó. No meu caso, é o 1808202001. Olha lá, ó. Locação da obra, execução de gabarito. Então, eu clico nele, e aí ele pede o quantitativo, né, em metros quadrados. Então, a gente volta aqui no na nossa quantificação e pega o valor, ó, 36,84. Opa. Então, é só vir aqui e lançar 36,84. E dar um salvar. Pronto, ele já calculou aí o valor da alocação de obra. Tudo bem, pessoal? Hein, pessoal? Ok? Certo. Então, agora é partir para a próxima etapa, né?
Vamos olhar lá na quantificação qual que é a próxima etapa. A próxima etapa é a fundações. Então, a gente vem. Tá dando tudo certo. É meio estranho, né? Não, vai dar certo. Esse vai ficar caro, o Túlio, um pouquinho mais caro. Na verdade, bem mais caro, né? Essa obra aí, eu estimo que com o BDI ela vai passar de uns 60 mil. Tô tirando da cabeça, né? Tô chutando. Mas, assim, vai ficar numa faixa dessa aí. A gente vai ver com o andamento do orçamento, né? Então, agora, pessoal, o que a gente precisa fazer? Inserir a próxima etapa, né? Então, eu venho aqui, próxima etapa, eu vou colocar a descrição que está aqui, né? Que é fundações. Então, vamos lá para fundações. Só que daqui para frente, pessoal, o serviço é todo de vocês, né? Vocês vão trabalhar agora, né? Vou deixar vocês se divertirem, né? Pessoal, só para deixar claro aí. Oi, Camila e Luiz. A quantidade da tábua. A quantidade da tábua, tá? 0,09, Luiz. Tá, vamos ver o que aconteceu, Camila. O seu tá dando 589,83. Será? Olha o valor da sua composição, Camila, se está em 36,84. Ou melhor, o valor unitário está 6,96. Ah, tá. Não, tranquilo. Então é só lançar aí. É só vir aqui em editar, né? Aí você muda o valor. Pessoal, então aqui, ó, no orçamento a gente precisa lançar o BDI, né? E os encargos sociais depois para a gente mostrar, né, para o nosso cliente quais encargos sociais que a gente utilizou aí, né? Então, para agilizar e não complicar muitas coisas agora, né? Vamos deixar isso tudo sem preencher. O que eu quero que vocês me entreguem aí é um relatório parcial desse orçamento, né? Até o dia 31, no caso, né? Vocês vão me entregar um relatório parcial desse orçamento até a sexta etapa do nosso orçamento, que vai ser o quê? As esquadrias, né? Então, vocês vão parar aqui nessa parte das esquadrias, certo? Então, vamos lançar até essa parte, e aí no próximo projeto integrador, a gente vai dar continuidade, né, nesse orçamento. Pode ter alguns itens aí, pessoal, que vai ser um pouco mais difícil, né? Mas se vocês tiverem dúvida, pode mandar para os tutores, né, de turma aí, que eu respondo, né? Eu estou sempre olhando o celular. Não precisa não, Cristiane. Deixa para a gente lançar quando for finalizar o orçamento, né? Lá no sexto projeto integrador, a gente vai decidir junto qual que é o BDI que a gente vai utilizar, e aí a gente alimenta lá nesse nosso orçamento. Por enquanto, pode entregar. Vocês vão entregar para mim, na verdade, é um relatório de custos, né? Custos totais. Não vai ser o preço da obra, né? Só vai se tornar preço depois, quando a gente alimentar com o valor do BDI. Certo? Então, assim, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem aí desses itens, ou desses serviços, né? Vocês podem me falar via tutor ou via tutora, que eu tiro essas dúvidas, eu mando um áudio explicando, né? Certo? E aí, se ficar algum item ficar muito difícil mesmo, a gente deixa ele para fazer na próxima etapa do orçamento, que seria o orçamento da etapa do sexto projeto integrador. Tudo bem, pessoal?
Tem alguma dúvida? Professor, Oi. olha eu aqui de novo. Rapidão, professor, só uma dúvida que o senhor já respondeu, né? Mas só confirmando aqui, que é que eu mais tenho, que eu fico com medo na hora de fazer. É o seguinte, tipo, então se a gente tem um insumo que tem a mesma dimensão e ele também tem quase as mesmas unidades de medida, tipo, é bem parecido, a gente pode usar, né? Não tem problema não, né? Mesmo que o nome esteja um pouco errado, mas a dimensão esteja certa. É, Não aí, está errado. aí vai entrar aquilo que eu falava para vocês, O né? bom senso, né? Bom senso. Aí vocês vão analisar se isso é coerente com o orçamento de vocês, né? Mas se for um Beleza. pouquinho diferente igual a tábua ali, né? A gente viu que aumentou um pouquinho a dimensão, né? A gente não vai sofrer em ir lá e criar um insumo só para a tábua, né? Você vê que é um valor baixo, né? Então não tem problema. Mas agora, se for um serviço um insumo muito diferente, não tem como usar, né? Ah, tá. Obrigado, professor. Tranquilo. Tá, vamos tirar a dúvida do Rodrigo. Professor, a gente pode usar o banco de dados Ciclo e a TCPO para achar os insumos ou só um único banco de dados? Rodrigo, eu prefiro que vocês continuem com a Sinap. Em último caso, a gente vai usar esses outros bancos de dados. Esse Ciclo, ele não costuma ser muito legal, e outra coisa é que ele foge do padrão da Caixa, né? O nosso orçamento ele vai ficar com uma formatação estranha, né? Vocês viram lá que no Ciclo ele trabalha os textos em caixa normal, né? E a Sinap ela trabalha em caixa alta, então fica diferente, né? Mas assim, se não tiver encontrando em lugar nenhum esse serviço e não encontrou na TCPO para compor e encontrou no banco de dados do Ciclo, pode pegar, não tem problema. Certo? Só em último caso. A Cristiane perguntou quando for tirar o relatório, qual tipo usar? Beleza, vamos lá. O relatório, vocês vão tirar esse daqui, ó, pessoal. Vocês vão vir relatório sintético. E aí ele vai baixar esse arquivo. Aí vocês podem fazer igual no projeto integrador passado. Vocês vão me entregar o orçamento nesse Excel. Por enquanto. No próximo projeto integrador, eu vou mostrar para vocês como transformar esse arquivo em PDF. Eu quero que vocês me entreguem ele em PDF no sexto projeto integrador. Por enquanto, esse relatório parcial, vocês vão entregar da forma que vocês baixam ele aqui, ó. É só abrir ele, dar uma conferida se está tudo certo, ó. Então, tá com todas as informações aí, né? Tá com o nome de vocês, certo? O BDI vai estar zerado mesmo, não tem problema. E aí é só me enviar esse arquivo que eu vou dar uma olhada nele e vou avaliar parcialmente, né, esse trabalho. E aí depois eu vou juntar essa nota dessa avaliação parcial com o último orçamento, que seria o relatório final de vocês lá do sexto projeto integrador. Tudo bem, pessoal? Mais alguma dúvida? Falem agora ou cale-se até o próximo projeto integrador. Ou tirem as dúvidas pelo tutor, né? Tranquilo, pessoal. Então é isso que eu queria passar para vocês nessa aula. Fiquem em casa, né? Tomem cuidado aí, né? Cuidem da família. E nos vemos no próximo projeto integrador. Beleza? Tchau!